Conexão Saúde. Apoio Cultural. H Saúde. Seu plano. Seu hospital. Suco Life. Laranja da Fazenda. Hiper Saúde. Certificado de Contribuição Ribeirão e Região. Não consigo engravidar. E agora? Parece fácil, mas não é tão fácil assim a gravidez. A conversa de hoje é sobre as causas da infertilidade, quando procurar ajuda e todos os tratamentos. Receba a especialista em reprodução assistida, a doutora Fernanda Mendonça. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde e a gente dá as boas-vindas aqui para a doutora Fernanda. Que coisa boa a gente conversar sobre gravidez, fertilidade ou infertilidade aqui no programa hoje, doutora. Verdade, Priscila, é um assunto que nem sempre é falado, né? Muitas vezes os casais sofrem sozinhos com essa angústia, então é muito importante a gente ter essa informação para todos, né? E a gente podia começar sobre a questão da infertilidade. Quando que a gente é considerado fértil ou infértil? Como que é essa questão? Ótimo. Essa é uma questão assim que é muito comum no consultório, né? Então, quando que você tem que procurar ajuda? São as pacientes que estão tentando engravidar, têm menos de 35 anos, estão tentando engravidar há mais de um ano, né? Essas pacientes têm que procurar ajuda. Já as que têm mais de 35 anos, após 6 meses de tentativas, essas pacientes têm que procurar ajuda. Entendi. E essa questão da fertilidade ou infertilidade tem alguma causa? O que causa a infertilidade? Quais são os aspectos da infertilidade? É assim, tem vários aspectos, várias causas, né? A gente divide, assim, didaticamente entre causas femininas e causas masculinas, né? Porque também é muito comum a mulher fazer todos os exames e o homem não fazer nenhum. Mas não podemos esquecer que eles correspondem a cerca de 45% até 50% das causas. Então existem a infertilidade de causa feminina e a de causa masculina. Dentre as femininas, a gente tem causas ovulatórias, inflamatórias, também causas fatores tubários, que a gente chama. E agora, o que a gente tem visto crescer muito é a baixa reserva ovariana, que é popularmente conhecida como menopausa precoce. Olha, e doutora, quando a gente sabe que esse assunto é muito delicado, né? Porque quem passa por essa questão de não conseguir engravidar, chega naquele momento, e agora? Porque todo casal, né, que quer construir uma família, que quer ter filhos, ele busca, né, de qualquer forma e faz de tudo. Eu acho que a mulher que quer engravidar, eu acho que deve ser uma, né, a tentante, como vocês falam, é uma paciente que realmente faz de tudo. Eu queria entender como que você trabalha esse processo quando recebe a paciente, que tipo de questão relacionada à ansiedade, ao estresse, porque a partir do momento que ela tentou engravidar 1 ano, 6 meses, ela já chega com um nível de ansiedade já bem alto, né? Quem realmente quer ter um filho, né? Com certeza. O que eu sempre explico para as pacientes quando me procuram é assim, eu explico para elas qual que é o percentual de pacientes que engravidam rápido e quem não engravida. Então eu costumo dizer para elas, olha, 25% das pacientes engravidam no primeiro ciclo. 50% mais ou menos ali de 3 a 6 meses de tentativa e de 90% a 95% após 1 ano de tentativa. Então, se ela não se encaixou nesse perfil, eu já digo, calma, vamos ver, vamos esperar mais um pouco, porque a gente tem esse período. Essas que não engravidaram, 5%, 10% da população, que tem crescido também, né? Porque nós mulheres postergamos agora a maternidade, né? Verdade. A gente foi atrás de estudar, de conseguir nossos objetivos, de fazer um mestrado, um doutorado, casamos mais tarde, né? Então isso também interfere. Então essa porcentagem pode ser até maior. Se ela não atingiu isso, eu digo, olha, calma, explico mais ou menos como funciona o ciclo menstrual, para que ela também consiga fazer uma tentativa que a gente chama de mais certeira, mais próximo do período da ovulação. Quando ela realmente já passou por tudo e como eu sou já especialista, geralmente ela já passou em vários outros médicos, ela já está tentando mesmo. Então eu sempre digo, calma,
para quase tudo tem solução. E aí a gente pede exames, às vezes ela já vem com tudo certinho, tem o acolhimento também da clínica, porque a gente já acostuma lidar com essas pacientes. Outra coisa também... A clínica de vocês aqui em Araraquara. Aqui em Araraquara, isso. Outra coisa que a gente também conversa com a paciente é com relação a toda a expectativa, não só dela, mas da família, né? Então tem paciente que me relata assim, doutor, eu detesto o Natal, porque chega mais um Natal e aí eu vejo uma tia que eu não via há muito tempo, e aí, cadê o bebê? E aí, cadê o bebê? Então os casais realmente sofrem muito, né? E ainda existe uma cultura de outras pessoas, ou até profissionais de saúde, o que é muito triste dizer, não, isso não é nada, relaxa que você engravida. Não é bem assim. Infertilidade é uma doença e tem tratamento. Infertilidade existe. Exato. E eu ainda falei no começo do programa que não é tão fácil assim engravidar, porque às vezes parece que quem não quer engravidar, engravida, e quem quer não engravida. Porque tem alguns percentuais aqui, como você falou, que demora, 90%, né? Pode ficar até um ano tentando engravidar e não conseguir. No período fértil da mulher, qual que é o percentual? Se ela tiver menos de 35 anos, se realmente os dois não tiverem nenhum problema, aí é por volta de 15, 20, a literatura fala até 25% num único ciclo. Olha, então, 25% de cada 10 mulheres, isso. 2,5 mulheres engravidariam no período fértil sem nenhum tipo de problema. Exatamente. Isso é um mesmo. Percentual baixo, não é? É mesmo. E isso é muito importante, assim, é uma das coisas que eu falo na primeira consulta já. Até para apaziguar um pouco, olha, Claro. você está dentro do percentual de gravidez mesmo, né? Porque sempre o que chega na gente, não, ela engravidou sem querer, ela parou anticoncepcional um dia e engravidou. Então ainda, na nossa cabeça, ainda tem aquilo de que a hora que eu parar o anticoncepcional eu vou engravidar. Por quê? Porque foi assim com as nossas avós, com as nossas mães, mas esquecemos que elas tentavam engravidar com 20 anos e não com 40, né? E o que a gente chama de maior fator prognóstico é a idade materna. Então, quanto a idade faz a diferença mesmo, da mulher, doutora? é o que mais faz a diferença. A melhor idade até os 35 anos para ter o primeiro filho? Isso. Não que seja impossível, não, né? De forma alguma, não. Mas a idade ideal seria até 35 anos. E o anticoncepcional? Ele é um instrumento que pode prejudicar a gravidez ou não? Não, ele não é um instrumento que pode prejudicar a gravidez. Dependendo do tipo de contraceptivo, se você toma oral ou se você usa um DIU, cada um tem um ali que as pílulas combinadas, que são as mais comuns, você parou, no outro dia você já está apta para engravidar. Tem alguns que demoram um pouquinho mais para o seu organismo voltar a ter o ciclo normal, mas elas não prejudicam. Outra coisa também é que a gente sabe que os nossos óvulos, eles nascem com a gente. E conforme a gente vai envelhecendo, eles vão morrendo junto com a gente. A gente não produz mais óvulos. Não. A gente nasce com eles e é aqueles que a gente vai ter ali guardadinho. Para quando a gente quiser ser mãe lá, vai saber com qual idade. E as Olha pessoas... que informação importante. Exatamente. E conforme todo mês, passou um mês, só um óvulo é liberado, né? Para que o espermatozoide fecunde. O restante que fica ali no ovário, eles morrem, independente de você ter tomado anticoncepcional ou não, porque algumas pacientes também acham que eu tomei, eu guardei, porque eu não ovulei. Não guardou. E muitas mulheres, doutora, hoje estão guardando seus óvulos. Isso é uma boa estratégia de fato? Excelente. Excelente. Eu costumo dizer para as pacientes assim, é um seguro de carro. Eu pago, não quero usar. Mas é uma coisa que você fica com uma segurança. Por quê? Porque depois, quando a fertilidade começar o declínio, fica muito mais difícil, né? Então, o que a gente sempre orienta? Isso é o papel do ginecologista normal. Quando você vai todo ano fazer a rotina, né? Toda mulher vai todo ano. Vai lá, colhe o Papa Nicolau, conversa com o ginecologista, conversa sobre as estratégias, né, contraceptivas. E aí, eu sempre oriento as minhas pacientes o seguinte: olha, tá com 32, 33 anos, vai casar nos próximos 2, 3 anos? Vai ter um filho nos próximos 2? Você pensa isso? Tem alguma perspectiva para isso? Algum, né, namorado? Muitas se assustam até. Nunca pensei, doutora. Mas tem que pensar.
Por quê? Porque é a hora que eu posso intervir e fazer um congelamento de óvulos. Esse congelamento ele é seguro, claro, não é uma garantia de gravidez, né? Mas é um cuidado maior e você fica mais tranquila de postergar um pouco mais essa maternidade. Doutora Fernanda Mendonça, aqui no Conexão Saúde, especialista em reprodução assistida. E hoje, olha, tô gostando desse assunto, a gente precisa entender com certeza. Mas agora a gente vai lá para a clínica do psicólogo e comunicólogo, autor do livro, né, Despertar da Fonte, Cássio Ropelato, que hoje ele vai falar com a gente um pouquinho sobre o que é a doença. Vamos refletir e despertar com o Cássio. Despertar com Cássio Ropelato. Nós temos várias formas de ver a doença. Uma delas é a mecanicista. Você vê uma determinada mal ou aquilo que é o desarmônico e aí então você se presta a um trabalho de retirar aquele sintoma. Isso é uma visão mecanicista, baseado unicamente no sintoma. Também podemos ver a doença como uma desarmonia, uma vez que nós podemos compreender que nem todo doente que tem uma doença é uma pessoa doente. Muitas vezes nós vamos ver pessoas com algum tipo de patologia, mas extremamente saudável no sentido humano, na forma como lidar com as situações. E o terceiro nós vamos ter uma pessoa clinicamente saudável, então, ou seja, não tem qualquer sintoma, mas nós, na convivência com essa pessoa, percebemos que é uma pessoa doente, é uma pessoa que traz uma desarmonia. De onde vem a doença? O que é a doença, se não uma relação com o sistema? Você consegue compreender a doença como algo que não está isolado, não está apartado do sistema onde você vive? Isso significa que muitas vezes dentro do sistema familiar, pai, mãe, filhos, o sistema está adoecido de tal forma que um dos membros ou mais pode manifestar uma doença, pode manifestar uma desarmonia. Porque o que deve ser curado então, a questão quando eu trabalho na constelação é exatamente isso, o que tem que ser curado? A doença do indivíduo ou o sistema que está adoecido? Muitas vezes as nossas famílias, o nosso contexto familiar, a nossa relação conjugal, ela está doente. E essa relação doente é a porta de entrada para as outras desarmonias e, posteriormente, a doença que nós conhecemos de modo clássico. Então entenda, observe a doença como algo muito mais amplo, onde todo o sistema, onde o indivíduo está inserido, é responsável e muitas vezes promove essa doença. O que, ao contrário, também nós temos que refletir, quando nós curamos o sistema, quando nós curamos a nossa família, talvez o indivíduo doente também tenha oportunidade de encontrar o caminho da cura. Despertar com Cássio Ropelato. Sempre muito bom refletir com você, Cássio. E agora a gente vai até a clínica da doutora Mariana Carvalho, que ela vai falar pra gente, né, quem é o candidato a fazer cirurgia bariátrica. Ó, esse tema é interessante, são muitas dúvidas em relação à cirurgia bariátrica e a doutora Mariana vai responder pra gente. Equilíbrio hormonal, com a endocrinologista doutora Mariana Carvalho. Olá, hoje eu vim aqui falar de um tema que é uma dúvida muito frequente nos nossos consultórios, que é a cirurgia bariátrica. Então, para entender quando que a cirurgia bariátrica ela é indicada, primeiro a gente tem que entender a doença, que é a obesidade. Então, a obesidade é uma doença crônica, né? Ou seja, é uma doença que a pessoa vai ter e vai carregar para a vida inteira. Então, é uma doença que exige estratégias, né, de mudança de comportamento, mudança de hábito, medicamentos e cuidados com a cirurgia a longo prazo. Tá? Então, nem todas as pessoas são candidatas para realização. Quando que é realizada essa cirurgia? Então, quando você tem falha no tratamento clínico, tá? Depois de 2 anos consecutivos, e em pessoas que têm um índice de massa corpórea grau 2, tá? Ou seja, acima de 35,
associado a outras comorbidades em decorrência da obesidade, como diabetes, problemas osteoarticulares, apneia do sono, hipertensão, já tiveram doenças cardiovasculares, ou naquelas pessoas que têm um índice de massa corpórea acima de 40, que é um índice de massa corpórea grau 3, independente de comorbidades. Mas existem muitas pessoas que têm índices de massa corpórea nesses níveis, mas nunca realizaram o tratamento clínico antes. Então é muito importante que se faça esse tratamento clínico antes, cuja base é reeducação alimentar com nutricionista, exercícios físicos com um profissional qualificado, com um educador físico, muitas vezes medicamentos que auxiliam no emagrecimento e acompanhamento psicológico, terapia comportamental para essas mudanças de hábito. Tá? Então tem muitas pessoas que procuram fazer a cirurgia, mas não passaram por esse processo primeiro. E é nesses casos, muitas vezes, que existe falha no tratamento. Tá? Inclusive falha da cirurgia. Mesmo com a técnica padrão ouro da cirurgia bariátrica, ela não é 100% resolutiva, porque a manutenção vai ter que ser para a vida inteira. Então, mesmo que você tenha indicação de fazer a cirurgia, você tenha desejo de fazer a cirurgia, é muito importante que passe por todos esses processos para que se mantenha os hábitos saudáveis. Eu costumo dizer que a cirurgia por si só, ela não emagrece, mas ela pode ser a melhor mudança do estilo de vida que você vai fazer para mudar os hábitos, tá? Mas precisa desse preparo, principalmente o preparo psicológico, para o sucesso do procedimento. Equilíbrio hormonal, com a endocrinologista doutora Mariana Carvalho. Muito obrigada, doutora Mariana, pelas suas participações aqui no Conexão Saúde, sempre nos ajudando e muito com a questão, né, da saúde. Agora a gente vai falar com quem? Com ele, o doutor Oscar Munhoz. Ele é odontologista, ele também é professor, né, da Unesp, ele sempre com dicas maravilhosas aqui no programa. E hoje ele fala sobre próteses protocolo. O que será que é isso? Fala, doutor Oscar. Odontologia de ponta. Apoio cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. Olá, tudo bem? Estou aqui com mais uma dica de odontologia. Hoje eu quero falar para vocês um pouco das próteses protocolos. O que é uma prótese que é chamada protocolo? Ela é basicamente uma prótese fixa que é colocada sobre implantes. Então ela é muito utilizada para aqueles pacientes que perderam os dentes, por exemplo, e usam dentaduras há muito tempo, pacientes que têm a dentição já toda comprometida e não tem mais situação de reverter o quadro, então ele vai acabar perdendo e a alternativa seria a dentadura. Para pacientes que têm poucos remanescentes dentários, mas onde uma ponte fixa não se faz mais possível realizar e a ponte móvel o paciente já não consegue utilizar, tem dores, enfim, desconforto. Então uma prótese que é caracterizada basicamente, uma situação de exemplo para vocês. Um paciente que já veio numa situação final de próteses antigas, uma dentadura ruim, uma prótese inferior móvel que machuca, com os dentes também uma situação complicada. Após um tratamento de remoção, colocação dos implantes e feita uma nova prótese, nós temos a reabilitação de todo aquele sistema dentário, né, o sistema estomatognático, resolvendo a estética, a saúde e a função do paciente. Nós também temos opções hoje para resolver esse tipo de prótese com peças de porcelana. Então nós podemos realizar próteses fixas, todas em material que simula a estética branca do dente, então são as zircônias. Nesse caso, essa senhora também chegou, né, e esses dentes superiores estavam todos comprometidos. Após um tratamento que muitas vezes pode ser feito em 1 dia, 2 dias, a famosa carga imediata, nós removemos os dentes comprometidos, colocamos os implantes, fazemos moldagem e reabilitamos o sorriso da paciente com essa prótese tipo protocolo em porcelana total, no caso em zircônia. Então é mais uma alternativa que a gente tem aí para resolver esses casos de
fim de dentição ou casos de substituição de dentadura, aumentando o que? A segurança mastigatória, né? A força mastigatória ela é muito boa, melhorando a estética, possibilitando uma autoconfiança maior naquele paciente para que ele elimine aquela peça que pode soltar e no convívio social causar algum transtorno. E nós temos então um resultado que hoje a gente sabe em vários estudos que funciona muito bem por vários e vários anos. Tá? Então ficamos aqui com mais uma dica, tá? E mais uma opção para os nossos pacientes nos tratamentos de reabilitação oral. Um grande abraço e até uma próxima. Odontologia de Ponta. Apoio Cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. Muito obrigada, doutor Oscar. Sempre muito bom também tê-lo aqui no Conexão Saúde. E agora eu tenho uma dica para vocês que a gente sabe quão importante é a nossa saúde. Cada vez mais a gente está vendo essa importância. E a gente tem que ter segurança e confiança. E o H-Saúde está em Araraquara, que é um plano de saúde que atende toda a região de Araraquara. E agora você vai poder contar com uma nova dimensão em plano. O H-Saúde, plano forte, com ampla rede credenciada, parceiro da Associação Comercial e Industrial de Araraquara, parceiro da Santa Casa. Vocês já viram os outdoors aí, H Santa Casa? É esse plano que você pode fazer com a parceria com a Santa Casa. E também parceiro de todo o corpo clínico de Araraquara aqui, né? Tem muitos médicos. Então, todo o cuidado que você e sua família merecem num plano que não para de crescer. Com mais de 40 anos no mercado em Matão, H-Saúde é tradição, é modernidade, experiência e inovação. Atendimento especializado com serviço de qualidade, promove saúde, promove bem-estar. Você, sua família, sua empresa, todos podem ter H-Saúde. Araraquara com mais saúde é com o H-Saúde, então você vai ligar para obter informações, ó. 997356873 3503-0820. Fica ali na Rua 2 e na Rua 3, entre a Rua 2 e a Rua 3, na Avenida Bandeirantes 436. Combinado? E agora a gente vai direto para o quadro Minha Receita Predilecta. O que será que a nutricionista Tuca Baldão vai fazer de bom hoje? Ó, pega o papel, a caneta, porque é um biscoito delicioso integral com goiabada predilecta, né? Fala, Tuca! Minha Receita Predilecta. Olá, eu sou a nutricionista Tuca Baldão e hoje estou trazendo para vocês uma receita que vai agradar muito o paladar das crianças também. Biscoito integral de aveia com goiabada gourmet zero açúcar. Eu vou passar para vocês a quantidade de uma receita inteira, vai aparecer aqui na tela as quantidades da receita inteira. Mas eu vou fazer meia receita, tá bom? Vamos lá? 1 colher de sopa de fermento químico em pó, 1 xícara de chá de farinha de trigo integral, meia xícara de chá de farinha de aveia, 3 colheres de sopa de açúcar mascavo, 6 colheres de sopa de azeite, 2 unidades de gema de ovo, 100 gramas de goiabada gourmet zero açúcar picada e para o recheio, goiabada cremosa gourmet zero açúcar a gosto. Pessoal, agora o que a gente vai fazer é misturar todos os ingredientes secos primeiro, depois a gente acrescenta o azeite, mistura mais um pouquinho, acrescenta a goiabada picada, mistura mais um pouquinho e por último a gema. Aí a gente vai mexendo, depois use as mãos bem lavadinhas para misturar a massa e chegar nessa consistência aqui. Agora a gente limpou a mesa, colocamos um papel para poder abrir a massa, enfarinhamos um pouquinho para não grudar, tá? E agora eu vou abrir um pouquinho a massa aqui com vocês. Pessoal, eu abri a massa, então, delicadamente com o rolo, mas eu acho que de repente, se você quiser abrir com a sua mão em casa, também delicadamente, também dá certo, tá bom? E agora eu usei, o meu cortador é de estrelinha, mas tem vários formatos que vocês podem usar aí, inclusive usar a criatividade, fazer letras, eu já fiz com letras aqui em casa também, é bem legal, tá bom? E agora a gente vai cortando, então, a massa.
e vão aparecendo esses pedacinhos deliciosos de goiabada. É uma receita super saudável, gente, rica em fibra. Uma delícia. Pessoal, mágica feita, bolachinhas assadas. Enquanto vocês estiverem abrindo a massa e cortando, né, conforme a ideia de vocês, pré-aqueçam o forno a 180 graus e depois levem as bolachinhas em forma untada, um pouquinho enfarinhadinha, né, por 15 minutos ou até vocês notarem que ela fique douradinha aqui, ó, crocante, deliciosa, tá bom? E agora a gente vai rechear, fazer sanduichinhos de bolachinha com goiabada cremosa gourmet zero açúcar. Olha que delícia. A gente pega a bolachinha, recheia com a goiabada. E aí, claro, a quantidade de recheio fica a critério de vocês. E faz os sanduichinhos de goiabada, gente. Bem delícia, uma ótima opção para as crianças levarem de lanchinho para a escola ou comerem em casa, não é mesmo? Gostaram da dica? E também para a gente tomar um café bem delicioso. Até semana que vem. Minha receita predilecta. De volta ao Conexão Saúde, receba a especialista em reprodução assistida, a doutora Fernanda Mendonça. A conversa é para você que quer engravidar e que está aí pensando, né, tendo dificuldades para engravidar. E a gente já conversou no primeiro bloco, se você perdeu, o Conexão Saúde está no Facebook da TV Cultura Paulista, está no Facebook da página, né, do Conexão Saúde também. Então pode voltar lá para entender um pouquinho das causas da infertilidade. A gente também falou dos percentuais, de quando, e não é tão fácil assim ficar grávida. Eu até fiquei pensando, eu falei, nossa, 20 a 25% das mulheres é um casal, né, sem nenhum tipo de problema, mesmo fértil, o percentual é baixíssimo, na minha opinião. E doutora, quando a gente fala dessa questão que a mulher depois de um ano tentou engravidar, então ela busca essa ajuda, porque já passou, né, aí o time de espera, né, do processo natural. Ela chega no consultório, que tipo de exames ela tem que fazer? E depois, quais são os tratamentos que vocês trabalham, desenvolvem aqui? Os exames, então, como eu disse no começo, os homens também têm que fazer um exame. O principal exame do homem é o espermograma, né? Então, o homem vai fazer esse exame a princípio. E a mulher, primeiro, ela vai fazer um apanhado geral. Então, como tem a causa ovulatória, vamos pedir exames hormonais. Como tem a causa tubária, né, que a tuba é aquele canalzinho que fica entre o útero e o ovário, lá é onde ocorre a fecundação, então eu tenho que ter certeza que essa tuba tá pérvia, que a gente chama, né, que passa, o espermatozoide passa por ela, então existe um exame para ver isso, que é chamado de histerosalpingografia, um ultrassom transvaginal, né, e um apanhado de exames gerais, por exemplo, não que diabetes possa causar infertilidade, mas é importante eu saber como está a glicemia, até para preparar ela para a gestação. Esse tipo de exame. Então, a princípio, ela vai fazer esses exames e o marido vai fazer o espermograma. Então, com relação às mulheres, ela pode ter essa causa ovulatória, uma causa importantíssima que a gente classifica como inflamatória e que muitas vezes ela não tem o diagnóstico, é endometriose, né? A gente também vai procurar esse diagnóstico. Lembrando... E a endometriose tem cura e depois a mulher consegue engravidar? Como que é isso, doutora? Difícil, é um tema muito... Teria que fazer um outro programa endometriose, só pra gente falar aqui no Conexão. Exatamente. A endometriose é uma inflamação crônica ali da pelve, né? E ela modifica várias coisas, ela modifica a movimentação das tubas, ela faz essa inflamação não permitindo que o espermatozoide consiga alcançar o óvulo, ela faz essa inflamação dentro da camadinha do útero, então é uma doença bem complexa e às vezes as mulheres são assintomáticas, porque
a sintomatologia não tem a ver com o grau da doença. Então, às vezes, ela tem só a infertilidade, não tem a dor, tudo isso. Então, isso é uma outra coisa que a gente também vai procurar, né? A endometriose é uma doença, assim, multifatorial. Então, é uma doença que a gente vai procurar e vai tentar fazer o diagnóstico. Lembrando que 5 a 10% das causas a gente classifica como infertilidade sem causa aparente. O que é isso? Que difícil também, né? Sem causa aí parece que piora, né? Parece que piora, mas não piora tanto. Tá. Mas é muito frustrante. A paciente, a gente pediu um monte de exame e ela não conseguir, e a gente não conseguir responder para ela e ela também não conseguir responder para ninguém. Por que ela não engravida? Mas existe essa causa, sem causa aparente. Olha, eu costumo dizer que às vezes a infertilidade sem causa aparente não é tão ruim quanto parece. Porque são pacientes que respondem bem aos tratamentos, mas ainda não achamos a causa. Talvez no futuro, alguma coisa genética, algum outro exame, né? As pessoas estão pesquisando reprodução humana o tempo todo, né? O tempo todo tem uma medicação nova, um exame novo. Então, quem sabe daqui a pouco a gente consiga sanar essa dúvida, né? Claro, porque a gente sabe o quão desgastante você, né, muito mais, o casal começar a investigar o porquê não acontece. Porque são inúmeros exames, principalmente com a mulher acaba tendo uma pressão dela mesma, né, interna, enfim, ansiedade, e às vezes pode até prejudicar no relacionamento do casal. Doutora, vocês dão esse suporte também na clínica? Sim, nós damos todo esse suporte, né? A gente tem profissionais parceiros também. E é muito comum, eu digo para as minhas pacientes, que assim, a infertilidade é do casal, né? Porque às vezes a gente descobre, é um fator masculino, tem poucos espermatozoides. Mas a gente não costuma usar esse termo, esse paciente é infértil. Não, é o casal, é uma coisa do casal. Claro. Então a gente tem que tratar os dois juntos, né? Para não ter a questão de culpa, porque não é uma culpa, não. É um fato. É uma doença. É uma doença. Exatamente. A gente não pode seguir para esse caminho, né? Exatamente. Da culpa, porque aí fica muito triste, né? Com certeza, muito. E os tratamentos, para a maioria, qual que é o percentual do fator positivo quando o casal consegue engravidar? Como que é isso? Os tratamentos, eles são divididos em 2 grandes blocos. Os tratamentos de baixa complexidade e de alta complexidade. Então, dependendo dos exames, a gente faz uma avaliação. Às vezes, essa paciente só precisa de uma orientação para ter o coito em casa. E às vezes não, às vezes ela precisa de uma inseminação, que é quando a gente prepara o sêmen somente, com um catéterzinho coloca dentro do colo uterino já o sêmen preparado. E a fertilização, que é o passo, né, mais complexo ali dos tratamentos, que é quando a gente retira tanto o óvulo da paciente, a gente faz um estímulo ovariano, para que ao invés de que ela tenha um óvulo no ciclo, ela tenha mais óvulos, a gente retira esse óvulo, retira o espermatozoide, coloca os dois lá no laboratório, que é aquela figura que assim, a gente sempre lembra, né? Sim. Quando fala em reprodução assistida. E depois a gente coloca o embriãozinho já pronto dentro do útero, só para ele se desenvolver, tá? Costuma dar certo? Qual que é o percentual de gravidez, né? Vamos colocar assim. Depende muito da patologia de base, isso também. Eu vou falar de uma forma geral, tá? Para inseminação, geralmente a gente tem em torno de 15, 20, talvez 25%, dependendo da idade da mulher. Então, você vai me dizer assim, nossa, doutora... É o mesmo percentual. O mesmo, mas em casa temos que lembrar que não tivemos nada, né? Então, é o mesmo percentual. Já a fertilização, ela tem um percentual maior. Por quê? Porque já colocamos o embrião prontinho ali dentro. Então, assim, dependendo da idade da mulher, pode girar desde 40% a 45%, até menos. Uma paciente que já passou dos 40 anos, talvez essa realmente fique em torno ali de 5%, 10%. Entendi. E também depende da qualidade dos embriões que foram gerados, né? Entendi. E doutora, a mulher também, esses tratamentos são as últimas
tentativas, vamos dizer assim, os tratamentos, porque tem remédios, tem antes então, de chegar na inseminação, na fertilização. Que depende do caso, né? Cada caso é avaliado, isso, exatamente, um tratamento personalizado, porque tem paciente que tem que ir direto para a fertilização. Por exemplo, um marido que tem o espermograma muito ruim, tem pouquinho espermatozoide, esse não é um candidato à inseminação, né? Eu vou ter que pegar cada um, colocar lá dentro do óvulo. Ou então uma paciente... fertilização mesmo. Exatamente. Então essa paciente já não cabe para ela a inseminação ou ficar com coito em casa, assim. Tem um recado que eu gosto de deixar sempre, que a gente não pode perder tempo, porque a gente sabe que quanto mais o tempo passar, pior vai ser a chance dela, inclusive numa fertilização, né? É isso mesmo, a gente não pode perder tempo. As mulheres podem congelar os óvulos. Ou devem. Né, devem, eu acho uma dica ótima, principalmente hoje as mulheres estão, né, postergando mesmo os relacionamentos, casamento, gravidez. Tudo, né? Se a gente pegar assim, a idade que a sua avó teve filho, a sua mãe e você, já é uma idade completamente diferente, né? Com certeza. Então a gente tem que pensar muito nisso também, né? Sabe que também tem, quanto maior a idade materna, maior o risco de abortamento. Então, quer dizer, você já tem essa dificuldade e ainda tem o risco maior de abortamento, depois de já grávida. Então vão se juntando, né, pequenas complicações. Certeza. E olha, a gente gostou tanto aqui do nosso bate-papo com a doutora Fernanda e a gente vai ter a doutora Fernanda sempre aqui no nosso programa. Eu já quero deixar essa dica, esse aviso, essa informação aí para vocês de casa. A doutora Fernanda vai ter um quadro aqui no programa no Conexão Saúde. O quadro vai chamar Não Consigo Engravidar e Agora? Várias dicas aqui com a doutora Fernanda, muito bom. E agora eu vou lá para a clínica da doutora Maria Carolina Arbex, no quadro Envelhecer, e ela vai falar sobre a demência de Alzheimer, né? Esse mês é um mês que a gente cuida do Alzheimer e a doutora Maria Carolina vai contar um pouquinho pra gente essa semana, as próximas semanas também. Envelhecer, com a geriatra Maria Carolina Arbex. Olá, eu sou a doutora Carolina, eu sou geriatra. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da demência de Alzheimer, né? No mês de fevereiro a gente fala que é o mês roxo, é um dos meses que a gente fala um pouco mais sobre a doença do Alzheimer, ela tem um alerta para a população da importância do diagnóstico e de alguns cuidados com esses pacientes, né? Então a demência de Alzheimer é uma demência que ficou muito tempo conhecida como meu pai, meu avô está esclerosado, tem alguma caduquice, mas o termo correto é uma demência, né? Então a demência ela não é um processo natural do envelhecimento. A demência ela ocorre quando a gente tem uma perda da memória com algum impacto já no dia a dia, né? Então uma pessoa que vai ter dificuldade com lembrar de nomes, não reconhecer parentes, familiares próximos, uma pessoa que vai começar a se desorientar com muito mais frequência, então vai não lembrar aonde está muitas vezes, em que dia que nós estamos, em que mês, em que ano. São pessoas que vão apresentar algumas dificuldades, por exemplo, lembrar da tomada das medicações, vão precisar de auxílio para isso. Mais tardiamente na evolução da doença, ter auxílio para as atividades do dia a dia, como tomar banho, se vestir, tomar as medicações, né, como eu falei. Então a demência ela tem 3 estágios, a demência de Alzheimer. A gente classifica como leve, moderado e avançado. Então no estágio leve ou inicial, muitas vezes a gente faz só algumas orientações e tenta sempre estimular para que aquele paciente faça as coisas. É importante deixar ele fazer, mas também estar por perto para supervisionar. É um paciente que então vai começar a ter falhas nas memórias recentes, algumas atividades mais complexas, vai mostrar alguma dificuldade, como ir ao mercado. Pode ser que ele vá ao mercado e comece a se atrapalhar, se esquecer de trazer alguma coisa, esquecer a questão do pagamento, de troco, então se atrapalhar com isso. Já na fase moderada é quando em geral a gente começa alguma medicação, e aí cabe lembrar que infelizmente a demência de Alzheimer ela não tem um tratamento, né? As medicações que a gente tem hoje disponíveis e testadas para a demência de Alzheimer são medicações para tentar evitar a progressão rápida, então tentar manter esse paciente estável a maior parte do tempo, né? E na fase mais avançada a gente vai dar o suporte, né, para esse paciente. É um paciente que a gente imagina muito mais dependente, de ajuda talvez para tomar banho, já não consiga mais se alimentar sozinho. Então é um paciente que demanda muito mais cuidados, né? Independente da fase
Eu falo sempre para os pacientes familiares, né? É preciso ter muita calma, muita paciência, porque muitas vezes é desgastante. E por mais que aquela pessoa perca um pouco da sua personalidade, ela continua ali. Então tente resgatar coisas que ela gosta, músicas que ela gosta, filmes, assuntos, porque isso ajuda bastante no cuidado e faz esse momento ser mais prazeroso. Envelhecer com a geriatra Maria Carolina Arbex. E agora a gente vai lá para a Clínica da Fonte, clínica pediátrica do Dr. Victor de Almeida, no bloco Pais e Filhos. E ele fala de novo aqui no programa sobre o Volta às Aulas. O programa é seu, Dr. Victor. Pais e Filhos, com o Dr. Victor de Almeida. Mais uma vez, vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão da volta às aulas. Eu sei que é um assunto que todos os pais ficam preocupados, que as crianças realmente voltando às aulas tem uma série de implicações. Bem, a primeira que eu gostaria de tranquilizar um pouco é que as crianças, elas, em relação ao Covid, elas têm a doença bem mais abrandada. E a chance dela pegar em escola é muito menor do que até em casa. Isso foi visto em vários locais. Nos Estados Unidos, foi visto na Suécia, foi visto no Japão. Então a nossa impressão inicial de que a criança fosse portadora assintomática e transmitisse para toda a família era muito falha, tá? A segunda importância é o seguinte: seu filho vai voltar para a escola, tá com dúvida? Pergunte ao seu pediatra. Vá ao pediatra, pergunte a ele. Existem várias estratégias atualmente para você minimizar a doença. Para a criança, caso pegue a Covid, ela tenha um quadro muito mais brando. Tá? É muito importante isso. Isso tem que ser da confiança sua com o seu pediatra. Terceiro lugar, veja bem, é a caderneta de vacinação das crianças. Por exemplo, acabou de sair um trabalho muito interessante mostrando, isso aí foi feito em profissionais de saúde, é um longo trabalho, mas eu vou tentar resumir rapidamente aqui. De Santa Catarina, tá? Foi feita na Federal de Santa Catarina, que eles viram que os profissionais vacinados contra o sarampo, cachumba e rubéola, a famosa tríplice viral, têm uma certa proteção contra a Covid grave, tá? Como eu falei, não é que você não vá pegar a Covid. Então, uma dica que eu digo para vocês é o seguinte: dá uma olhada na carteirinha e vejam se seus filhos já tomaram pelo menos 2 doses da vacina sarampo, cachumba e rubéola ou tríplice viral 2 vezes após 1 ano de idade. É simples assim, dá uma olhada lá, vê se tomou. Tomou mais que 2 vezes, tudo bem, tá? Caso contrário, pergunte ao seu pediatra, tá? É muito importante. Outras vacinas que você tem que dar uma olhada é a questão da meningite, obviamente, que em criança é bem mais grave do que em qualquer outra faixa etária. Então, as crianças, principalmente as pequenas, até 5 anos, obviamente, e os adolescentes, eles têm uma incidência maior. Por quê? Provavelmente pela socialização. E são doenças extremamente graves. Pais e Filhos, com o Dr. Victor de Almeida. Sempre muito bom, Dr. Victor, suas participações aqui no Conexão Saúde. Agora a gente vai para um breve intervalo, a gente continua aqui com a doutora Fernanda Mendonça. A gente vai para um breve intervalo porque, olha, vai vir o bloco mais saboroso da TV Cultura Paulista e é com a queridíssima NutriChef Carla Pires. Então fique aí que a gente vai aprender a fazer aquela receita com a NutriChef. De volta aqui ao Conexão Saúde, a gente volta para o bloco Cozinha Saudável com a NutriChef Carla Pires. Olha, vocês vão gostar. Não é uma receita, né? Vocês vão ver o que ela aprontou hoje aqui no Conexão Saúde. Mas quando a gente fala de sabor, a gente lembra do Momento Life, que é direto da fazenda para sua casa. A Life Sucos seleciona com muito cuidado as frutas para que a sua casa tenha o melhor da fazenda. Proporciona a você as melhores sensações com sucos refrescantes, ricos em vitaminas e antioxidantes que auxiliam na hidratação do seu organismo. Além de saudável, é maravilhoso e combina em qualquer momento.
Life Sucos, direto da fazenda para a sua casa. Ó, doutora Fernanda, você continua aqui com a gente. Você dá um recado final para quem está tentando engravidar? Aqui depois da NutriChef Carla Pires? Claro. Então vocês, ó, daqui a pouco a gente volta aqui com a doutora Fernanda, NutriChef Carla Pires. O programa é todo seu. Cozinha Saudável. Apoio Cultural. Quem ama cozinha. Olive Gastrobar. Vitório Restaurante. Sonium Eventos. Quem ama a cozinha! E a gente começa com tudo esse Cozinha Saudável. Nós estamos aqui com ela, a NutriChef Carla Pires. Que coisa boa! Nova temporada aqui do Cozinha Saudável para vocês. E a gente chega com tudo aqui, hein? Dona Carla Pires. Priscila Maria. Ano novo, né? Receitinhas novas. E a gente sabe, muita gente está me perguntando aonde achar a NutriChef Carla Pires. Eu já vou falar aqui agora, Carla. Fala, Priscila. Porque, olha, a Carla é do Quem Ama Cozinha. Por isso que eu comecei o quadro falando Quem Ama Cozinha. Vai lá no Facebook ou no Instagram, quem.ama.cozinha. Você vai achar a Carla Pires, todos os contatos da NutriChef Carla Pires. E você vai poder experimentar tudo o que ela faz. Tudo além do Cozinha Saudável. Porque tem brownie, tem cookies. E se você não gostar, reclama pra mim. Eu assino embaixo desses produtos. Eu quero ver não gostar. Eu falei, gente, Priscila é uma cliente VIP. É, eu gosto, é coisa boa. Porque a gente gosta de coisa boa, né, Carla? Vamos falar a verdade? Além de ser boa, é saudável, tá melhor ainda. Coisa melhor, a gente se sente assim, alimentando a alma. É corpo, alma e coração. Que é uma cozinha afetiva. Afetivo, olha que coisa boa. E hoje a dona Carlinha Pires, a NutriChef Carla Pires. Hoje, Pri, eu falei, não, vamos começar arrebentando. Por quê? Independente se vai ter ou se não vai ter carnaval, vai ter a festa, né, Carla? Se vai, porque a gente já sabe que comemorar, só se for em casa com muita responsabilidade. Muita, consciência coletiva. Exato, né? Isso não impede que a gente faça a nossa própria comemoração em casa, né? Então, o que eu fiz hoje, Pri? Eu trouxe duas versões de drinks funcionais. Uma que a gente vai fazer uma versão alcoólica, a gente vai trabalhar com gin orgânico. Sabia que existe gin orgânico? Gente, eu não sabia. Então, a Carla me apresenta cada produto diferenciado. Se olha, tem que fazer bonito, né, Pri? Claro. Então a gente vai trabalhar a versão alcoólica com gin orgânico e para aqueles que não curtem ou não podem consumir o álcool, a gente vai fazer uma versão sem álcool. E a Priscila Maria vai fazer, né, o sacrifício de provar dos dois. Degustação é comigo mesmo. Então, 2 tipos de drinks para vocês agora. Papel, caneta, aprenda a fazer. Olha só, Pri. Então, a base desses drinks, tanto do alcoólico como não alcoólico, é o xarope que você vai fazer em casa. Aqui eu já trouxe pronto. Então, aqui nós temos 2 xaropes. O que eu tenho aqui? Nesse vermelhinho, hibisco, que é esse hibisco aqui desidratado, que a gente encontra em casa de produtos naturais. Você vai fazer uma infusão bem forte. O que é isso? É um chá. Você pode colocar 300 ml de água e colocar ali mais ou menos uma xícara do hibisco desidratado. Então, ferve a água, desliga, joga o hibisco desidratado e deixa tampadinho por 10, 15 minutos. Vai coar e esse, que eu vou falar, que é essa infusão forte, volta para a panela e coloca uma xícara de açúcar demerara orgânico. E a gente tem um xarope de hibisco 100% natural e saudável. NutriChef Carla Pires. Né? Agora, você tem noção por que esse xarope aqui tá azul? Que bonito, não é, Carla? Olha que beleza. E aqui tá meio cinza, ó. É que, na verdade, ele deu uma decantada. Se a gente mexer aqui, você vai ver que, né? Eu falei, ele deu uma decantada porque, na verdade, eu coloquei aqui o chá de uma florzinha, que é uma novidade, que é a Clitória ternateia. Não sei se vocês conhecem, é a flor do feijão borboleta. A flor azul. Ternateia. Olha, gente. E ela é um corante natural. Então, em contato com a água, ela vai soltar o pigmento azul e vai deixar o que você quiser com a tonalidade azulada. Mas ela tem uma mágica que a gente já vai ver daqui a pouco. Inclusive, quem quiser, Pri, ó, eu até trouxe aqui. Por favor, mostra. Eu fui convidada, eu tenho uma gratidão eterna pelo pessoal da Fada Azul, que me convidou a participar do primeiro livro de receitas autorais usando essa florzinha azul. Então tem uma receitinha do Quem Ama Cozinha aqui. Quem quiser, tem a versão em PDF para comprar lá no link
do Quem Ama Cozinha no Instagram. Aí você pode levar esse livro com receitas autorais de diversos chefes, ó, tem vários chefes bacanas aqui. As melhores receitas com flor fada azul. O nosso Carla é esse Pires. cookie aqui, ó, cookie azul. Você já fez, né, Carla? Já fizemos. No Conexão? Já. Olha, só chefes renomados, muito queridos. E a Nutri tá aqui, ó. Então, olha a Nutri-Chef. Inovando na gastronomia, né? Mulheres empoderadas na gastronomia. Representando bem legal. Os araraquarenses. E aí, Pri, é o seguinte. Aqui no xarope de hibisco, se você quiser agregar especiarias, por isso que eu até trouxe uma canelinha aqui, você pode, a hora que você for fazer a infusão, põe um pauzinho de canela, cravo, gengibre, e você tem um xarope de hibisco com especiarias. Então, você vai colocar no fundo do seu copo, então a gente vai fazer o de hibisco não alcoólico, e a gente vai fazer o flor azul alcoólico, no fundo do copo. Gente, que delícia, hein? Aí, ó, o que eu fiz aqui pra ficar mais legal, né? Pro vermelhinho, eu fiz gelinhos usando framboesa. Gelinhos, água, completa a forminha com água, põe uma framboesa e você tem um gelo cor-de-rosa, gente. A Carla é um capricho, eu não preciso nem falar, né? Porque se eu fico falando muito aqui, parece que é bajulação, ó, mas framboesa, olha só. E aí pode completar também com os gelinhos normais. Será que é? Vai que dá, vai que dá. E aqui pro nosso, a gente vai colocar gelinhos normais. E o que eu fiz? Gelinhos com a flor fada azul. Ah, gente, que lindo! Que capricho! Eu falo, a gente merece. Ó, tem mais um aqui de framboesa. Olha esse drink, mas só assim já tá bonito demais, não cara. É? E aí, ó, mesma coisa, a flor fada azul você vai colocar água para ferver, depois que ferver a água você vai acrescentar as flores e deixar infusionar e depois é só tirar a flor que você tem um chazinho azul. E a mesma coisa, leva na panela e completa. Aqui, ó, nesse aqui a gente vai completar com água com gás apenas. O drink, né, do chá de hibisco, não é isso? Isso. É água com gás. Água com gás. E aqui a gente vai colocar um shot de um limão. Perfeito. E completar com água com gás. Você tá percebendo alguma coisa? Ai, Carla, tá muito bonito, parece um... O que era azul, quando entra lilás, em contato com o ácido do limão, fica roxo. Então você tem um drink que muda de cor. Drink esferas da vida, lilás. E aí você pode, né, se quiser aqui colocar no seu drink rodelas de laranja. Aqui, ó. E finalizar com zimbro, para ficar bem bonito. Ah, não, gente. Olha que facilidade, que criatividade, que capricho. E ainda, né, a gente que amor. já Imagina vai servir finalizar em casa um drink desse. Olha, não precisamos nem de bebida alcoólica. Olha aqui que gracinha, vai receber alguém. Gente, água com gás, chá de hibisco, gelo. Pode ser também, se você preferir, olha uma água lindo, tônica orgânica. Foto, olha que coisa maravilhosa. Mas é mais saudável a gente usar água com gás. Aí se você quiser, né, aqui pro xarope dar uma misturadinha. Já posso Carla? E tá pronto, amiga. Olha que maravilha. Gente, seu drink que coisa boa. não alcoólico. Ah, não pus o gin. Esqueci o gin, o nosso shot do gin. Olha só! Vamos brindar? Mesmo eu que vou experimentar os dois, mas a gente brinda, ó. Muita saúde pra nós, muita perseverança, resiliência. Carnaval com saúde, né? Ai, gente. Ai, Carla, que delícia, que refrescante. Eu já tava com uma sede. Isso aqui, na verdade, é uma soda italiana. É um xarope natural, orgânico. Eu ia falar isso. E eu experimento esse sem canudinho, só tomando, né? Se você quiser pôr o canudinho também, não sei, porque tem gente que tem uma sensibilidade com limão, né? Pra canudinho, mas não fica bonito? Michelute, você tá com vontade, hein? Ai, Carla. Gostoso, né? São 10 mil coraçõezinhos para ela, porque neste calor aqui de Araraquara, Morada do Sol,
Pessoal, fazem esse drink. Façam esse drink. E quem quiser também substituir o hibisco por frutas da estação, é só fazer um xarope com a fruta. Pode ser de morango, pode ser o xarope de limão com gengibre, pode ser um xarope eu adorei. de mango. Que delicioso. A ideia é essa. É assim, super refrescante. Aqui você tem o gelinho que vai derreter, a sua frutinha vai pro seu drink, então você tem saúde refrescante. Quem ama cozinha, criatividade, competência, a Carla é mestre em saúde, ela é chefe de cozinha também, ela vai aí na sua casa, ó, quer aprender com a Carla? Temos aprender. também, Pri, o serviço Temos de aulas que ela vai até a sua casa, serviço de personal, ela faz junto com você, ela te explica onde compra, onde vende, enfim, tudo pra você saber tudo que ela faz, não é, Carla? Tudo, Pri. A gente vai ao mercado junto, fazer compra, entender os rótulos, fazer as escolhas, as trocas inteligentes. É bem Quem bacana. ama cozinha, Instagram, Facebook, lá tem o... Eu vou colocar aqui também o WhatsApp certinho, que a gente não lembra de cabeça agora. Mas entre em contato, eu tenho certeza que vocês vão amar. Vamos nessa? A gente volta o mês que vem com a NutriChef? Opa, receitinha top. Cozinha Saudável. Apoio Cultural. Quem ama cozinha. Olive Gastrobar. Vitório Restaurante. Sonium Eventos. NutriChef tá animada, hein? Olha só o que ela fez de bom pra gente hoje, achando que vai ter carnaval com essa história de Covid. Não vai não, viu, dona Carla Pires? Mas ficou bom demais, muito obrigada sempre. E você que não conhece, quem ama cozinha, entra no Instagram da NutriChef Carla Pires e você vai entender todo o nível de criatividade e de competência que ela tem na cozinha. Nutri, muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? E a gente volta aqui com a doutora Fernanda Mendonça, especialista em reprodução assistida. A gente não falou o nome da sua clínica, doutora. Ah, sim. É a Clínica Ístera, né? Ela fica, para quem é aqui de Araraquara, ali na Rua 6, número 1847. Ai, que legal. Isso. Só entrar em contato lá com uma das nossas secretárias, a Jéssica ou a Carla, que ela consegue um horário bem bom para quem está tentando engravidar. Não vamos desistir, não é? De jeito nenhum. A gente sabe que, olha, eu já tive alguém na família assim, e a gente sabe o tanto que é sofrido, então a gente precisa desse apoio e de quem entende de fato, né? Com muita excelência. Exatamente. Eu costumo dizer para as pacientes, olha, persiste que dá certo. Tem que ser bem persistente, né? Porque com esse percentual de gestação, né? Fez uma fertilização 40%. Então a gente pensa assim, nossa, de 10 pacientes, só 4 engravidam na primeira vez, né? Então a gente tem que ter todo um aparato ali também para conversar, para saber, olha, eu costumo dizer assim, veio negativo, calma, né? Respira fundo, vive esse luto, porque é um luto, e vamos pro próximo mês, né? É isso mesmo, perseverança. Não tem outra virtude pra gente, e paciência, né? Pra gente conquistar ao longo da vida, perseverança e paciência. A gente fica por aqui. A gente agradece, doutora Fernanda, pela sua participação. Muito bom começar a entender desse universo. A gente vai gostar muito de tê-la aqui no Conexão Saúde. Obrigada pelo convite, Priscila. Realmente é um assunto que eu gosto bastante de falar, né? E são resoluções de ano novo, né? Sempre, eu vou emagrecer, eu vou ser fit, eu vou comprar uma casa. E todo mundo fala, esse ano eu vou engravidar, né? Então a gente vai vir com essas dicas aí para facilitar o processo. 2021, né? Quem sabe aí com a família maior no final do ano. Exatamente. A gente fica por aqui todas as quartas-feiras, agora é horário novo. Acabou Madalena, começa o Conexão Saúde, 7h40, 7h45 da noite. E tem reapresentação toda sexta-feira aqui para vocês, também depois do Madalena, 7h40 e 7h45. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a semana que vem. Conexão Saúde. Apoio Cultural. H Saúde. Seu plano. Seu hospital. Suco Life. Laranja da Fazenda. Hiper Saúde. Certificado de Contribuição Ribeirão e Região.